Boa noite, Sara Recreio. Estão felizes de estarmos na casa do Senhor, amém? Glória a Deus. Tenho certeza que você já deu um oi para a pessoa que está do seu lado. Já abraçou ele que o pastor Rafael pediu. E a gente vai hoje dar continuidade à nossa campanha Família Blindada. E tem sido uma bênção. Se você perdeu alguma palavra, te desafio aí lá no nosso canal do YouTube. Assistir. Hoje o culto de manhã foi uma bênção. Semana passada também. E eu tenho certeza de que semana após semana o Senhor vai nos revelando como a gente vai blindando e protegendo a nossa vida, a nossa casa, os nossos filhos, as nossas escolhas. Amém? E hoje eu quero pregar e no final nós vamos ter um momento diferente de ministração. E vou precisar de todos os pastores, os diáconos, porque eu tenho fé de que hoje nós receberemos uma nova unção. Amém? E o tema da minha mensagem é discernimento espiritual. Como você pode desenvolver o discernimento espiritual. Provérbios 24:3 diz que com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Ou seja, uma casa ela não é construída apenas com amor, com esforço, né? Ela não se sustenta apenas com essas coisas. A Bíblia diz que uma casa se consolida com discernimento. Então fui eu estudar sobre discernimento. O que é discernimento? E discernimento é exatamente aquilo que permite que uma família perceba que alguma coisa está acontecendo antes que seja tarde demais, né? Porque muitas famílias se amam, mas vivem muitas confusões e muitas guerras, né? Outras, nós temos muitas boas intenções, mas a nossa casa é desorganizada, né? Muitas feridas emocionais não tratadas. E a Bíblia vem dizendo que não é a falta de amor, é a falta de discernimento. E Ruth, o que é discernimento? Discernimento espiritual é quando Deus abre os seus olhos para você enxergar o que está acontecendo por trás das situações. Discernimento bíblico é essa capacidade espiritual de você separar, distinguir, avaliar situações, pessoas e decisões à luz da vontade de Deus. E aí eu comecei a pensar, discernimento então é inteligência? Não, não é inteligência. Discernimento então é conhecimento? Não é conhecimento. Discernimento é uma percepção espiritual que o Espírito Santo produz no nosso coração para a gente perceber o que está acontecendo. Eu costumo brincar que meu marido tem esse sexto sentido, sabe? Ele tem uma percepção, um discernimento muito aguçado, né? E aí eu fico pensando, como é que a gente pode então desenvolver isso? Né? E eu quero dizer uma coisa para você, você pode desenvolver esse discernimento. Os seus olhos hoje, em nome de Jesus, eles serão destravados, eles serão destapados, os seus ouvidos serão abertos. E nós vamos começar a ter discernimento naquela área da sua vida que não está andando, naquele problema que você não está conseguindo resolver. Hebreus 5,14, então, vem dizendo para a gente que, mas o alimento sólido é para os adultos, pelo exercício constante. Tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então aqui, Hebreus 5,14 nos mostra que a maturidade espiritual ela não acontece automaticamente. Ela exige esforço, prática constante, né? Ouvir a palavra de Deus, vir aos cultos, oração, devocional, discipulado. Exige você estar em constante aprendizado de quem Deus é. E o texto então ensina a gente que aqueles que exercitam continuamente a palavra de Deus, aplicando princípios no seu dia a dia, estabelecendo os princípios do reino de Deus, eles começam então a treinar os seus sentidos espirituais para discernir entre o bem e o mal. Então aqui é como se fosse um músculo espiritual que você precisa desenvolver. O discernimento, ele vai se desenvolvendo através dessa disciplina, desse esforço, desse desejo, dessa busca. Ela não acontece de uma forma automática. E olha só que coisa interessante. O cristão, ele deixa de ser imaturo na fé e passa a viver com sabedoria e entendimento diante de Deus, quando ele desenvolve o discernimento. Então, em poucas palavras, discernimento é a capacidade de você perceber aquilo que não é visível aos seus olhos naturais, mas que o Espírito Santo vai te mostrar. Sabe aquela reunião que você entra e algo começa a incomodar o seu coração? Presta atenção, isso é um discernimento. Sabe aquela pessoa que você está andando com ela e de repente algo começa
aquele incômodo, aquela falta de paz, aqueles pensamentos. Presta atenção, isso pode ser o discernimento. Porque o discernimento, ele vai perceber os ambientes, ele vai perceber as motivações, ele vai perceber o estado do coração da pessoa. E eu quero dizer, isso é essencial dentro do nosso relacionamento familiar. Porque muitas crises na nossa família não acontecem, né, de uma vez. São como aquelas raposinhas que vão se acumulando, né, de uma frase mal falada, de um sentimento mal elaborado. E esse discernimento, ele vai te ajudar a você perceber antes que aconteça uma tragédia. Ruth, qual a diferença entre discernimento e conhecimento? Conhecimento é informação. Discernimento é interpretação espiritual. Não é interpretação da sua carne, é uma interpretação do seu espírito. Agora, seu espírito só é ativado se ele está em comunhão constante com Deus. Então, o conhecimento, ele mostra o comportamento. Você pode aprender, estudar sobre o comportamento humano. Mas vai ser o discernimento que vai perceber a motivação do coração. Então, o conhecimento, ele enche a nossa mente. Mas o discernimento nos protege. Discernimento é proteção. É proteção do Espírito Santo sobre a sua vida. E nós precisamos entender que nós precisamos buscar esse discernimento. E foi isso que Salomão pediu a Deus, lá em 1 Reis 3:9. Ele diz assim: dá, pois, ao teu povo um coração compreensivo para governar o teu povo. Dá, pois, ao teu servo, um coração compreensivo para governar o teu povo. E capaz de discernir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar esse teu grande povo? Salomão aqui, ele entende algo muito especial, muito poderoso. Quem tem discernimentos toma as decisões que protegem o teu propósito, que protege a tua família, que protege o teu coração, que protege o teu futuro. Discernimento realmente é aquele momento onde o Espírito Santo te traz uma revelação. Quantos aqui estão precisando de discernimento em alguma área da tua vida, amém? Nós vamos buscar isso hoje, nós vamos receber isso hoje. Então, pastora, o que é discernimento? Na prática, é a habilidade de você começar a ver a vida com os olhos de Deus e decidir pelos princípios do reino de Deus e não pela sua própria vontade. E eu quero dizer uma coisa para você interessante: princípios. Discernir e decidir a partir de princípios, a partir dos olhos, como que Deus vê esse problema. Não é como a Ruth vê o problema, como é que Deus está vendo essa situação? Não é como a sua carne vê, não é como a sua emoção vê. E aí eu quero dizer uma coisa para você: existem princípios que nós precisamos entender. E o discernimento, ele passa por uma revelação. E existem princípios que atuam nas 3 dimensões da existência do homem: a natural, a emocional e a espiritual. Então, no mundo natural, Deus criou leis, Deus criou a semeadura e a colheita, né? O que plantamos, nós colhemos. Nada acontece no mundo natural por acaso, não é verdade? Hoje, tudo que você vive é fruto das suas escolhas. Já no campo emocional, a Bíblia ensina que o coração humano, ele influencia toda a sua vida. Os nossos sentimentos, feridas, atitudes vão moldando os nossos relacionamentos, as nossas decisões. Por isso a Bíblia é tão clara lá em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar do seu coração. E na dimensão espiritual, nós aprendemos através da palavra que existe uma dimensão, uma realidade espiritual que influencia a sua vida. E quando a gente fala sobre família blindada, a gente está dizendo: você precisa blindar a tua família naturalmente, emocionalmente e espiritualmente. Existem formas de você fazer isso. Esse é o desafio dessa campanha. Estarmos falando, estarmos ensinando. Muitas pessoas disseram que: pastora, fui lá ungir a minha casa, me contaram as experiências depois de domingo passado. E nós vamos também estar trazendo para você uma prática de como você vai ungir a sua casa, quais versículos você vai declarar sobre a sua casa. E eu quero te dizer uma coisa: discernimento espiritual é tão importante, porque vai ser o discernimento que vai te ajudar a colocar esses 3 princípios em verdade sobre a tua vida. No mundo natural, no mundo emocional e no mundo espiritual. E aí eu comecei a pensar como é que isso pode ser prático no seu dia a dia. E aí eu trouxe 3 princípios importantes que a gente precisa aprender a discernir.
O primeiro dele, você precisa discernir vozes. Jesus, lá em João 10, 27, fala um versículo que eu gosto muito, que ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Uma das maiores necessidades hoje da nossa realidade é discernir quem a gente vai ouvir. Porque você abre o teu celular, meu filho, é todo mundo ensinando isso, ensinando aquilo, dica daquilo. Eu vou te ensinar a ficar rico, eu vou te ensinar a ter uma família melhor, eu vou te ensinar a ser uma esposa, não sei o que lá. Todo mundo está ensinando alguma coisa. E eu quero te dizer, nada contra, mas você precisa discernir que voz você vai ouvir de verdade, que voz vai guiar o teu comportamento, as tuas decisões. E eu quero te dizer uma coisa, nem toda voz que fala ao teu coração vem de Deus, e a gente precisa discernir isso. Muitos de nós estamos sendo enganados por vozes que não nos levam ao centro da vontade de Deus. E sabe, muitas vozes disputando a sua atenção, muitas vozes que falam sobre a sua emoção, muitas vozes que às vezes geram medo, culpa, pressões. Nós precisamos entender. E discernimento espiritual é aprender a reconhecer a voz de Deus no meio dessas multidões de vozes que nós temos ouvido. E eu quero te perguntar, você tem sido cauteloso, você tem sido sábio com as vozes que você tem ouvido? Quem verdadeiramente você tem ouvido, que tem moldado o teu coração? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E discernimento é saber qual voz você vai seguir quando muitas vozes estão falando. Quando você tem que tomar uma decisão, é muita gente dando pitaco. Eu lembro de quando as crianças nasceram, e aí eu deixava a Letícia na escola e eu vinha correndo trabalhar. E eu lembro que ela falava assim: mãe, você não fica na porta da escola. As mães todas ficam aqui sentadas e você não fica. E eu tinha uma agonia de mãe de porta de escola. Mas aí eu fui ficando ali, fui entendendo que Deus tinha algo, que eu precisava fazer amizades. E graças a Deus tenho grandes amigas até hoje desse tempo ali. E a primeira coisa que mãe fica é comparando o filho. É porque meu filho já fala, porque meu filho já anda, porque o meu já faz isso, o meu já aprendeu a ler. Não é assim, mães, né? Uma comparação. E aí eu fico perguntando, que vozes você tem ouvido na hora que você está educando o seu filho? A voz da comparação ou a voz de Deus? A voz do projeto que Deus tem para ele, na individualidade dele? Ou as vozes do mundo? Nós precisamos ter muito cuidado com isso. A segundo discernimento que nós precisamos ter é sobre os tempos. Que tempo nós temos vivido? E eu quero dizer uma coisa para você, nem tudo que é bom é a vontade de Deus para você nesse momento. E a gente precisa discernir os tempos. Às vezes uma decisão pode ser até correta, mas o tempo está errado. Eclesiastes 3:1 diz: para tudo há uma ocasião certa, e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E eu quero te dizer uma coisa, discernimento espiritual ajuda você a perceber não apenas o que fazer, mas quando fazer. Muitas decisões erradas acontecem não porque elas eram más, mas porque era fora do tempo. Você falou algo fora da hora, você corrigiu fora da hora. Nós precisamos discernir o tempo. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo, o nosso ajudador. Ele precisa estar do seu lado o tempo todo. Então, Espírito Santo, é hora de falar? Me fala. Se é hora de falar ou se é hora de me calar. Nós precisamos discernir os tempos, a hora de fazer. E o discernimento não apenas revela o caminho certo, mas o tempo certo para cada coisa nas nossas vidas. Amém? Precisamos discernir caminhos. Existem caminhos que parecem bons aos nossos próprios olhos, são lógicos, promissores, cheios de promessa, mas que não conduz você ao destino certo. E qual é o destino certo, Sara Recreio? O projeto que Deus tem para a sua vida. Projeto que Deus tem para a sua vida. Você precisa discernir caminho. Esse é o caminho que Deus tem para mim. É um caminho que está todo mundo indo, mas é o meu caminho. É aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa, para o meu casamento, para a minha empresa. Nós precisamos entender isso. Provérbios 14:12 nos ensina. Há caminhos que parecem certo a um homem, mas no final conduz à morte. Discernimento espiritual também vai nos proteger de seguir aquilo que parece bom aos nossos próprios olhos.
Quantos estão entendendo? Quantos aqui querem esse discernimento, amém? Discernir vozes, discernir tempos, discernir caminhos. E eu quero te dizer uma coisa, enxergar, essa capacidade de enxergar com os olhos de Deus, é isso que nós vamos receber essa unção nessa noite. Você vai ser capaz de não enxergar com as suas dores, com as suas emoções, com a culpa que você carrega, mas com os olhos de Deus. E sabe o que eu fiquei pensando? Uma pessoa também que desenvolve discernimento, ela não fica apenas reagindo ao que está acontecendo com ela, mas ela caminha com sabedoria, com graça, com direção e com segurança. Sabe por quê? Porque o discernimento fala para você, é este o caminho, segue. E você vai ter fé e confiança, mesmo que aos teus olhos pareça a coisa mais maluca do mundo. Porque se Deus te deu um discernimento, querido, isso que você precisa seguir. E em 2 Reis acontece, lá no capítulo 6 de 2 Reis, acontece uma cena impressionante. O profeta Eliseu estava sendo procurado pelo exército da Síria e durante a noite o rei enviou cavalos e carros de guerra para cercar a cidade onde ele estava. Enquanto todos dormiam, o exército chega e toma posição ao redor da cidade. Quando o servo de Eliseu, Geazi, acordou pela manhã e saiu da casa, ele viu algo que deixou ele em pânico. A cidade inteira cercada de carros, cavalos, soldados, carros de guerra. Então ele corre para dentro de casa desesperado e fala, Eliseu, meu senhor, o que nós vamos fazer? Mas Eliseu respondeu algo que pareceu muito estranho. Ele diz o seguinte, não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o servo provavelmente olhou, eu fico imaginando e pensando, como assim? Não estou vendo nada. Como assim? O que eu estou vendo é um grande exército, muito mais numeroso do que nós somos. Então Eliseu faz uma oração muito simples, que é a oração que nós vamos fazer hoje. Ele diz assim, Senhor, abre os olhos dele. E naquele momento, Deus abriu os olhos daquele servo. E quando ele olhou novamente, ele viu algo que estava invisível. E é isso que nós vamos começar a ver. O invisível das promessas de Deus para a sua casa, para a sua vida, para as suas lutas. E ele diz que o monte inteiro estava cheio de cavalos e carros de fogo. O exército inimigo estava lá, ele continuava lá, mas o exército de Deus também estava, e ele era muito maior. E é isso que nós vamos aprender sobre as lutas nas nossas casas, nas nossas vidas. Nós vamos olhar com os olhos naturais e pode parecer gigante, pode parecer sem mudança, pode parecer que é o fim. Mas hoje o Senhor vai abrir os teus olhos para você enxergar na perspectiva de Deus a respeito desse problema que você está enfrentando. E eu quero dizer uma coisa para você, não significa que os problemas vão desaparecer, mas que os teus olhos vão enxergar aquilo que não é visível. Os nossos olhos vão enxergar aquilo que é invisível, aquilo que Deus está preparando para nós. Porque quem só vê o que é visível é rodeado de medo, de culpa, de preocupação, de ansiedade. Mas aquele que discerne enxerga a proteção de Deus, enxerga a promessa de Deus. E isso vai acontecer nas nossas casas, amém? O Espírito Santo vai abrir os nossos olhos para que a gente possa entender o que está acontecendo, o que está destruindo os relacionamentos na nossa casa. Porque Provérbios fala que com sabedoria se constrói, mas com discernimento se consolida. E eu quero que você lembre desse versículo e que você declare esse versículo, que vai ser o discernimento espiritual que você vai receber hoje e que você vai buscar a partir de hoje, que vai transformar a história da sua vida, que vai mudar a sua realidade hoje, amém? Deus vai abrir os seus olhos naturais para que você consiga enxergar além da perspectiva natural. Em nome de Jesus. Sabe o que eu fiquei pensando? Quem não tem discernimento é governado por esse medo, pelo que você vê, pela pequenez dos teus olhos. E eu estava conversando com o Rafa esses dias, e eu estava lembrando de uma conversa com a minha mãe, e eu falava, nossa mãe, quando acontece alguma coisa na minha vida, a primeira coisa que eu venho, eu já contei isso para vocês, eu penso no negativo. E eu estava falando para o Rafa, eu penso até na morte, eu já vejo o enterro do negócio.
né? A minha mente vai longe. Eu não sei se mais alguém é assim. Já vê o negativo primeiro, já começa a viajar e eu já fico e vai me dando um desespero. Eu sou muito dramática. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu. E aí eu lembro da minha mãe falar, filha, as mulheres da nossa família são muito negativas. Você precisa lutar contra isso. E eu tenho lutado nesses anos contra isso. E todas as vezes que vem o medo, eu começo a declarar os versículos, e eu escrevo o versículo, e eu declaro o versículo, e eu começo a orar, eu começo a mudar os meus pensamentos, eu começo a declarar as verdades de Deus sobre a minha vida. Discernimento. Ele começa a te desafiar a perceber ambientes negativos que tentam deixar você preso ao medo, preso àquilo que você está vendo. E Ruth, como é que eu uso o discernimento então na minha casa, na minha família? Como é que eu blindo a minha família com discernimento? E eu pensei em 4 princípios que são fundamentais e que nós precisamos discernir. O primeiro princípio, uma família blindada, ela tem papéis muito claros e muito bem definidos. Pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Efésios 5:23 diz que porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E Deus estabeleceu princípios muito claros. Deus estabeleceu princípios não para controle, mas para proteção. E o que nós vemos hoje são muitas mulheres assumindo os lugares dos homens, homens assumindo os lugares das mulheres, filho cuidando de mãe que sofre dentro do seu casamento. Nós vemos verdadeiras inversões de papéis. Então, querida, a primeira coisa que você precisa discernir, como é que andam os papéis na minha casa? Eles estão bem estabelecidos? Eu sei até onde eu posso ir. Meu marido sabe até onde ele pode ir. Meu marido sabe quem ele é. Eu abençoo meu marido para isso. Meu marido me abençoa para isso. Isso é muito importante. E sabe uma coisa que tira total estabilidade da casa e deixa a gente vulnerável? Quando esses papéis se confundem. Porque quando você não está no seu lugar, segundo a terapia familiar sistêmica, você não cumpre o seu propósito. E para você cumprir o seu propósito, você precisa estar no seu lugar. E a pergunta é, será que hoje eu consigo ser filha? Será que hoje eu consigo ser esposa? E muitos de nós estamos sobrecarregados, tentando resolver tudo sozinho, porque estamos fora do nosso papel. Então nós precisamos discernir. E eu quero declarar em nome de Jesus que nós receberemos esse discernimento. As casas que estão com papéis bagunçados, você vai receber. E em nome de Jesus, hoje o Espírito Santo entra e começa a organizar as coisas na sua casa. O segundo princípio, uma família blindada, ela tem uma hierarquia espiritual. E aí eu quero falar para as mulheres. Deus estabeleceu uma ordem espiritual. 1 Coríntios 11:3. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. E muitas vezes eu falar isso em 2026 é estranho, mas eu quero te dizer uma coisa, a melhor coisa é você ter um homem que ora por você, que busca o Senhor, que protege a sua casa, que está à frente. Então, mulheres, nós precisamos voltar para os nossos lugares, deixar os nossos maridos serem homens, sacerdotes das nossas casas. Sabe? E muitas vezes a gente pensa que isso é opressão. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, isso é descanso. E porque quando não existe uma liderança espiritual sobre a casa, sabe o que governa a casa? As emoções. Quando a liderança espiritual se perde, as emoções começam a governar. E quando emoções governam a nossa vida, a gente vai viver em constante conflito. Ciclos de conflito, de problemas não resolvidos. Então nós precisamos estabelecer novamente. E em nome de Jesus nós vamos receber esse discernimento, amém? Para discernir essa liderança espiritual. E deixa eu dizer uma coisa para você, se você não for casado, você precisa estabelecer uma liderança espiritual sobre a sua vida. Sabe, um líder, um pastor, a hierarquia nos protege. Prestar conta nos protege. Ter alguém para abrir os nossos corações. Alguém que possa dizer, epa, você errou. Eu tinha muita dificuldade de ser corrigida pelo Rafael. Às vezes ainda tem, né, amor? Mas hoje eu estou muito melhor, estou melhorando. Mas eu tenho aprendido. Eu tenho aprendido a ouvir. Eu tenho aprendido a me posicionar no meu lugar. E como isso tem sido leve para o nosso relacionamento, para a nossa casa.
leve para mim. Então eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus, que governa a tua vida e a tua casa não são as emoções desgovernadas, mas é uma liderança espiritual instituída por Deus. Amém? Pode aplaudir, amém. Uma família blindada, ela discerne emoções adoecidas. Sabe quantas vezes a gente acha que todo problema é espiritual? Não, querido, nem todo problema é espiritual. Muito problema é natural e é emocional. Muito problema, desculpa o que eu vou falar, é falta de vergonha na cara. É falta de você chegar, organizar a sua rotina, organizar a vida dos seus filhos, você ter papéis muito bem definidos. E é muito importante a gente entender o que são emoções na Bíblia. A Bíblia estabelece o coração como representação da nossa vida interior, dos nossos pensamentos, emoções, desejos e decisões. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Ruth, como é que a gente guarda o coração na prática? Eu já preguei sobre isso, mas eu quero falar de novo. Você precisa filtrar o que entra. Cuidado das influências, as conversas que você tem dentro de casa, na frente dos seus filhos. Cuidado com aquilo que tem alimentado pensamentos ruins, negativos, emoções. Segundo, você precisa se responsabilizar, discernimento para você se responsabilizar. Você precisa cuidar das suas emoções e ninguém mais. Seu marido não é responsável pelas suas dores e nem a sua mulher é responsável. Nós somos responsáveis pela vida dos nossos filhos, apenas. E nós temos que entender isso. Muitas vezes a gente acha que o nosso casamento vai ser a resolução dos nossos problemas, porque vai curar toda a dor que a gente viveu lá na casa dos nossos pais. E não vai. Cadê os psicólogos de plantão? Vai piorar, né? Então, discernir emoções não tratadas. Se você tem problema com seus pais, você precisa discernir esse tempo e lá pedir perdão. Se você tem algum problema com alguém não resolvido do seu passado, você precisa resolver. Sabe por quê? Senão isso vai gerando ressentimento, amargura que vão acumulando. E quando a gente vê, a gente já está doente. Quantas pessoas com câncer, deprimidas, quantas pessoas estafadas, quantas pessoas com burnout. Sabe o que é isso? Emoções não resolvidas. Então você precisa ser responsável e falar: Espírito Santo, me mostra que emoções eu preciso tratar hoje. Terceiro, você precisa alimentar o seu coração com a palavra e a presença de Deus. Não existe nada melhor do que a presença para alinhar o teu coração. Alinhar o teu coração, os teus pensamentos. Então, guardar o coração de Provérbios é cuidar da sua vida interior. Porque o que está dentro de nós, inevitavelmente, se tornará aquilo que você vai viver por fora. Então, discernir os problemas. Nem todos são problemas espirituais que estão acontecendo na sua casa. Às vezes o seu filho não está rebelde, ele está ferido e você precisa ir lá pedir perdão para ele. Sabe, às vezes o seu cônjuge, ele não está distante, mas ele está sobrecarregado. E você tem que, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te servir? Casamento é sobre servir e não sobre ser servido. E muitas vezes a gente confunde isso. Eu quero dizer uma coisa: família forte e blindada, ela não ignora as emoções, mas ela aprende a discernir o que está acontecendo no coração. Quarto e último princípio: uma família blindada protege o ambiente emocional. Provérbios 15:1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Eu quero te dizer uma coisa. Eu me lembro que Debbie Titles, que era uma pregadora americana que pregava muito para mulheres, ela dizia o seguinte: é no lar que os corações são formados e forjados. É dentro de casa que a gente aprende como resolver problemas. Vai formando o nosso comportamento. Então, assim, se a sua casa, querido, é lugar de bagunça, de confusão, de gritaria, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te ajudar a discernir e te dar limite, te dar o lugar do basta, te dar o lugar da resolução, em nome de Jesus. Chega de casas confusas. Chega de... Hoje de manhã o Rafa deu uma palavra sensacional. E ele falou uma coisa, ele falou: amor, já falei palavrão na sua frente? Eu falei: não lembro do Rafael nesses 21 anos que a gente está junto falando palavrão. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você, querido.
o teu comportamento é a Bíblia que o teu filho lê. Não adianta falar que é crente em casa, que é crente na igreja, se em casa você não estabelece os princípios do reino de Deus. Em nome de Jesus, seja crente de verdade, seja servo de Deus de verdade. O seu sim é sim, o seu não é não. Em nome de Jesus. E eu quero te dizer uma coisa: o ambiente emocional que vai formar o coração da próxima geração. E nós precisamos entender isso. O lar, ele não forma apenas hábitos, mas ele vai formando caráter e o coração, que vai guiar o teu filho a tomar as melhores decisões. E hoje nós vamos receber essa unção de discernimento. Discernir os espíritos, sabe? Eu lembro de uma vez que nós estávamos estudando sobre dons espirituais. E eu lembro que o Senhor começou a me dar essa revelação de discernir o que estava acontecendo ali naquela situação. Então, muitas vezes eu entro no ambiente e eu entendo o que está acontecendo. E isso é uma coisa que você precisa buscar. O discernimento, ele não vai acontecer assim, você vai tomar um remédio e você vai começar a ter discernimento. Não é isso. O discernimento é uma busca constante. E se você não consegue discernir, busca alguém mais sábio e pergunta: eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, o que você acha? Discerne junto comigo, conversa com teu cônjuge, conversa com teu líder e entende. Mas o discernimento é algo que nós precisamos buscar. Sabe por quê? Chega em nome de Jesus de tomar decisões baseadas na sua própria carne. E por isso que nós estamos vendo muitas famílias destruídas. Porque temos pais e mães tomando decisões pelas suas próprias emoções. Mas hoje, em nome de Jesus, nós receberemos dessa unção. E nós vamos restaurar essa busca pelo discernimento espiritual. E eu quero dizer uma coisa para você. Existe um poder em discernir as batalhas espirituais. Sabe por quê? É quando você entende com quem você está guerreando, você não perde tempo com bobeira. Você não perde tempo brigando com quem não tem que brigar. Você já viveu alguma situação na tua vida que você briga com uma pessoa, depois que acontece você fala: epa, agora eu entendi, fiz tudo errado. Não houve discernimento. E Ruth, quem é a pessoa que vai estar comigo nessa caminhada do discernimento? Fala assim comigo: o Espírito Santo. Nós convidaremos hoje o Espírito Santo para falar: Espírito Santo, está aqui comigo onde eu estou errando. Espírito Santo, você é meu melhor amigo. Fala comigo, me confronta. Me mostra onde estão os meus pecados ocultos, aonde os meus pensamentos estão me levando para lugares distantes das promessas que Deus tem para a minha vida. E aí eu quero chamar aqui, André, os pastores e os diáconos. Vocês vão receber agora um olhinho na sua mão, um vidro de óleo. E nós vamos ficar todos de pé. Você pode ficar de pé. Vem todos os diáconos e pastores para cá, por favor. Aqui ali com o André, com o Rafael. E nós vamos fazer um ato de guerra agora. Porque eu quero te dizer uma coisa. Presta atenção aqui em mim. Presta atenção aqui em mim. Satanás não quer que você discirna a batalha que ele tem tentado colocar contra a tua vida. Porque se você não tem discernimento, ele já ganhou, querido. Mas quando você discerne, você sabe as ferramentas espirituais que você precisa lutar. E o que nós vamos fazer agora? Os pastores e os diáconos vão apenas borrifar o óleo na tua mão. E nós vamos, você espera, não faz nada, quando todo mundo receber esse óleo. Podem começar. Estende sua mão, eles vão borrifar um óleo na tua mão. Fica com a mão estendida. Nós vamos fazer agora um ato profético. Nós vamos agora, vai lá de trás para frente. Nós vamos agora orar por isso. Nós vamos guerrear e falar: Senhor Deus, chega de cegueira espiritual. Chega de estarmos surdos e mudos diante do mundo espiritual. Nós agora nos levantamos para entender que o discernimento me protege, que o discernimento me revela, que o discernimento me mostra. E eu não vou ficar mais andando em círculos. Hoje de tarde, enquanto eu orava por essa palavra, o que Deus me mostrou é que muitos de nós estávamos andando em círculos por falta de discernimento. Muitos de nós estamos brigando
com coisas, com pessoas erradas, gastando a nossa energia. E eu quero te dizer uma coisa, querida, a tua luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades desse mundo tenebroso. E hoje você vai receber discernimento. Todos já receberam óleo? Amém? O pessoal aí de trás, amém? Já recebeu? Se você não recebeu, levanta a sua mão para alguém ir até você. Já recebeu? Se você já recebeu o óleo agora, você vai colocar, você vai ungir primeiro a tua mente. Nós vamos orar agora pela tua mente. Põe aí a tua mão sobre a tua mente. Na autoridade do nome de Jesus, Senhor Deus, nós declaramos na autoridade que há no teu nome, que as nossas mentes agora são destravadas, que tudo aquilo, Senhor Deus, que tem trago engano, tudo aquilo, Senhor Deus, que tem trago, Senhor Deus, pensamentos negativos, tudo aquilo, Senhor Deus, que muitas vezes a gente tem andado em círculo, a gente não tem conseguido resolução, Senhor Deus. Agora, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua mente criatividade, intervenção de Deus. A tua mente está cativa, os teus pensamentos estão cativos aos pensamentos de Deus agora. Em nome de Jesus, ora por você, ora pela tua mente, ora pelos pensamentos, ora agora, discerne agora os pensamentos de Deus. Você não vai mais ficar perdido em pensamentos naturais. Agora os teus pensamentos estão realmente cativos aos pensamentos de Deus. E em nome de Jesus, Senhor Deus, nós declaramos que toda guerra na nossa mente cai por terra agora. Em nome de Jesus, pensamentos de morte eu te repreendo agora. Pensamentos de escassez eu te repreendo agora. Começa a orar pela tua mente. Medo eu te repreendo agora em nome de Jesus. Nossas mentes estão cativas ao Senhor. Discernimento espiritual em nome de Jesus. Clareza, pensamentos confusos eu te repreendo agora em nome de Jesus. Clareza nos pensamentos, clareza nas decisões em nome de Jesus. Põe a mão sobre os teus olhos agora. Nós estamos numa guerra, nós estamos guerreando contra tudo aquilo que quer tirar o teu discernimento. Senhor Deus, nossos olhos vão ver a tua vontade. Os nossos olhos vão contemplar, não o natural, não o medo, não a guerra que nós estamos enfrentando, mas os nossos olhos agora, eles estão voltados para o Senhor. O Senhor é a fonte, o Senhor é o nosso Deus. E os nossos olhos não olham para aquilo que nós podemos ver. Hoje eu declaro, olhos sejam destapados, destravados, em nome de Jesus, para enxergar a realidade do mundo espiritual. Você não vai ficar preso mais, querido, no medo. Você não vai ficar preso mais nas suas crenças limitantes. Os teus olhos agora estão destapados em nome de Jesus. Ora, chama Marás. Coloca a mão sobre os teus ouvidos agora. Em nome de Jesus. Vozes, toda voz que não provém do Senhor, nós te repreendemos agora em nome de Jesus. Nós declaramos que nós ouvimos a tua voz, que é a voz que guia as tuas decisões, que guia os teus pensamentos, que guia as tuas decisões. Em nome de Jesus, é a voz de Deus. Declara agora, em nome de Jesus, vozes se calem, vozes familiares, vozes da culpa, vozes do medo, vozes da perseguição. Nós te calamos agora em nome de Jesus. Começa a orar pelos teus ouvidos, ora, você declara os teus ouvidos destravados para ouvir a voz de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós declaramos, nós não vamos mais ouvir vozes do passado, mas nós estamos sendo guiados pela voz de Deus, em nome de Jesus. Coloca a mão agora sobre o teu coração. Em nome de Jesus, nós oramos agora pelas nossas emoções. Discernimento na nossa vida emocional. Tudo aquilo que tem feito a gente se sabotar, tudo aquilo que tem feito a gente se travar, tudo aquilo que tem feito a gente andar em círculo. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos mostra o nó. Nos mostra, Senhor Deus, aonde nós temos que ir. Nos mostra, Senhor Deus, aonde nós temos que avançar. O perdão que eu não liberei. Em nome de Jesus, querido, se você está com dificuldade de perdoar alguém, agora é a hora. Ora pelo teu coração. Declara, eu decido perdoar, mesmo não sentindo vontade. Decide perdoar. O perdão nos liberta. O perdão te tira do cativeiro. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós oramos pelas nossas emoções agora, Senhor Deus, e consagramos elas a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos declarar.
que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Ergue suas mãos aos céus e declare isso. Assim que eu luto minhas guerras. É na tua presença, Senhor. Assim que eu luto minhas guerras. Declara, guerreiro, guerreiro com as duas mãos levantadas, adorando ao Senhor. Assim que eu luto minhas guerras. Você luta as suas guerras com discernimento, com sabedoria, com unção de Assim que eu Deus. luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Você luta Assim que eu adorando, luto minhas você luta discernindo os guerras. espíritos, você luta orando. Assim que eu luto minhas guerras. 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 Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Amém. Agora, nós vamos orar pelas nossas casas. Você vai levantar as suas mãos em direção à sua casa. Se você sabe aonde é a direção da sua casa, você vai levantar as suas mãos. Vem cá, Rafa, me ajuda aqui. E nós vamos começar a declarar. Que nós vamos começar a discernir todo espírito que tem ido contra as nossas casas, os nossos filhos, a nossa vida financeira, os nossos casamentos, contra o propósito e o projeto de Deus para as nossas famílias. Você vai se levantar agora como autoridade sobre a sua casa e você vai começar a declarar a bênção de Deus. O Espírito Santo vai começar a te dar palavras, começa a abençoar a tua casa. Começa, levanta as tuas mãos. Se você estiver com teu cônjuge aí, pode orar juntos. Nós declaramos, Senhor Deus, a bênção do Senhor sobre as nossas casas. Todo espírito que tem se levantado contra os nossos filhos, contra a nossa casa, nós te repreendemos em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem tentado tirar a nossa paz, tudo aquilo que tem tentado trazer confusão, nós declaramos, cai por terra em nome de Jesus. Amém, Deus. Nós queremos apresentar, Deus, agora os nossos filhos. Abençoa, Deus, os nossos filhos nesse momento. Deus, livra-os do mal. Deus, que o Senhor esteja colocando, Deus, os teus sonhos, os teus desígnios em cada um dos corações, Deus, ali. Nós abençoamos, Deus, cada criança. Abençoamos cada adolescente. Abençoamos aqueles que já saíram de casa. Deus, que eles sejam tocados, guardados, santificados. Nós oramos, nos colocamos na brecha por eles agora, Deus. Nós abençoamos os nossos filhos, dizemos que eles serão uma geração santa, uma geração apaixonada pelo Senhor. Declaramos que eles irão mais longe do que nós. Aqueles que estão distantes, voltem agora, em nome de Jesus. Aqueles que estão desviados, que voltem para a casa do Pai, que eles sintam saudade da sua presença, que as sementes que já foram plantadas nos corações volte a dar frutos agora, em nome de Jesus. Livra-os do mal, livra-os das companhias erradas, livra-os, Deus, dos parceiros que são inimigos do teu evangelho, livra-os das ideologias que são malignas. Declaramos agora uma geração santa e apaixonada pelo Senhor. Você que tem netos, oramos pelos teus netos também, por elas próximas gerações. Deus, nós pedimos agora, blinda os nossos lares, Deus, em nome de Jesus. Tudo aquilo que se levantou nas nossas casas, que é contrário aos teus ensinos, que caia por terra agora em nome de Jesus. Nós pedimos, Deus, coloca o teu sangue, derrama o teu sangue sobre os nossos lares,
Declaramos que a nossa casa é bendita do Senhor. Em nome de Jesus, santifica os nossos casamentos, Senhor. Purifica cada casamento, purifica cada relacionamento de pais e filhos. Que haja perdão, que haja alegria, que haja o derramado do Teu Espírito Santo. Que o Teu amor se faça presente nos nossos lares e que todos saibam que só existe um Deus nos nossos lares. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Repete comigo, fala assim: eu e a minha casa. Mais forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você crê nisso, dê uma salva de palmas, celebrando a vitória de Deus nos nossos lares, em nome de Jesus. Espírito Santo, me fala uma coisa, não sei se isso aqui é para alguém, mas você entrou aqui mais perdido que segue em tiroteio, sem saber para onde ir, sem saber que decisão tomar. Mas hoje essa unção que você recebeu vai te trazer as respostas, vai fazer você discernir as respostas. E eu declaro em nome de Jesus que todo aquele que está perdido em alguma área da tua vida recebe agora revelação, revelação do cumprimento da vontade, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Você não vai perder tempo, você não vai perder tempo rodando em círculos. Hoje o Senhor te revela o que você deve fazer, o caminho que você deve seguir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia tem um versículo que fala assim: que não será necessário que ninguém vos ensine, a unção te guiará toda a verdade. A unção vai te guiar. Feche seus olhos mais uma vez. Fala assim: Senhor Jesus, eu estou pronto. Fala assim: Senhor Jesus, eu estou pronto para seguir debaixo de uma nova unção. Eu estou pronto para viver a Tua vontade de forma completa sobre a minha casa. Obrigado pelo discernimento que o Senhor colocou sobre a minha vida. O Senhor te ungiu, o Senhor te capacitou. Você não é mais a mesma pessoa. Quando você sair daqui, Deus vai te dar ideias, visões, noções, coisas que você não percebia. Comece a acreditar na unção que Deus colocou na sua vida hoje, em nome de Jesus. Eu creio que a expressão de Deus está aqui. Se Ele mandou, enquanto nós estamos aqui, Ele te lembrou alguém que de repente você precisa se afastar. Faça isso. Isso se chama discernimento espiritual. A Ruth falou coisas na semana passada. Tinha coisas na minha casa que eu nunca tinha percebido, eu nunca tinha ligado. Se enquanto você está aqui, Deus está mostrando coisas para você, comportamentos que você precisa mudar, pessoas que você precisa corrigir, rotas. Depende de coisas na sua casa que você sabe que não agrada o coração de Deus. Está na hora de você começar a ter posturas diferentes para que você tenha resultados diferentes na sua casa. Tudo começa com o discernimento que Deus está te dando. O Espírito Santo de Deus está falando várias coisas aqui para várias pessoas diferentes. Que você se posicione debaixo dessa unção e da graça que Deus está derramando sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Pai, mãe, você não sabe a autoridade que você tem. Creia nisso. Acredite nisso. Existe o Espírito Santo falando com a gente o tempo inteiro. É tempo de mudar. É tempo de mudar. É tempo da gente tomar novas posturas. Eu tenho falado com a Ruth. A gente está vendo como que o mundo está se configurando para os próximos meses, para os próximos anos. É tempo da igreja estar preparada. É tempo da igreja a gente ser mais crente do que a gente já foi. As nossas lamparinas têm que estar acesas até a volta de Jesus. As nossas lâmpadas, as nossas candeias têm que estar cheias de óleo. Nós temos uma responsabilidade na nossa casa, nos nossos filhos, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, não perca o foco nesses dias. Fique mais perto de Jesus do que você puder. Chegou a hora da gente realmente, aquele que peca, que não peque mais. Aquele que está balançando em barro meio tijolo, é hora de você se arrumar. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está à porta, está batendo. É hora da gente tomar jeito. Em nome de Jesus, Ele quer buscar a nossa casa, a nossa família. Nenhum de nós vai ficar para trás. Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, dê uma salva de palmas para Jesus, amém? Nós vamos chegar lá, amém? Nós vamos chegar lá. Igreja santa, redimida,
com vestes brancas, aguardando o nosso noivo, a redenção que Ele prometeu pra gente, em nome de Jesus. Posso abençoar você? Tá só começando, tá, gente? Se prepara, sua casa vai ser blindada nas próximas semanas. É tanta iniciativa, tanta ideia que o sistema está organizando tudo, mas semana após semana nós teremos novidade, coisas novas acontecendo. As nossas casas serão um bunker espiritual. Nossos filhos estarão protegidos, nossos esposos, nossos maridos, a nossa família vai estar protegida com aquilo que Deus está colocando. As influências de fora não virão. O inimigo vai tentar colocar setas, lançar flechas, dardos inflamados, mas nós estaremos guardados. A nossa casa está firmada sobre a rocha e não sobre a areia, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Porque você recebeu uma unção que te deu discernimento, você vai ter muita paz. Você vai ter paz com Deus, vai ter paz com os homens, vai ter a paz de Deus, que excede todo entendimento. Porque você tomou decisões certas, o inimigo não vai poder chegar perto de você. Toda a legalidade dele sobre a sua casa cai por terra em nome de Jesus. Porque você vai tomar decisões certas, as brechas estão sendo tapadas na sua casa, no seu casamento, na sua vida. Por isso o inimigo não pode tocar você. O sangue de Jesus reveste a sua família, reveste a sua casa em nome de Jesus. E porque você tem semeado na presença do Senhor, porque você tem colocado a sua família diante de Deus. Sabe como é que vai ser a sua colheita? Ah não, gente, está fraco demais. Você recebeu chave de discernimento para os próximos dias. Como é que vai ser a sua colheita? Aleluia, abençoo você para isso. Vai para a melhor semana, para o melhor mês, vai para a melhor estação da sua vida com a sua família, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você, vá debaixo dessa unção, em nome de Jesus. Até a próxima.